Fala, guitarrista, beleza? Aqui é Ricardo Santana e nesse vídeo eu quero falar sobre os 10 guitarristas de Fusion mais influentes, na minha opinião, ok? E antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para você já deixar seu like, tá ok? Você compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e acionar o sininho, ok? E vamos lá, vamos pro vídeo. O primeiro guitarrista, né, dessa lista, assim, na minha opinião, é o mestre, né, o grande mestre Mike Stern. Por quê? O Mike Stern é um cara que eu tive a oportunidade de assisti-lo ao vivo, tá? E que eu pude ver ali, quando ele tocou em Ilhabela, se não me engano foi em 2015. Tem até um vídeo no... Eu gravei três músicas nesse vídeo aqui, depois eu vou ver se eu deixo o link para vocês assistirem o cara tocando. Tocou ele, o Dennis Chambers e o Janek Gizadaula, se não me engano, no baixo, em trio. E assim, o que eu pude ver ali naquele show, né, foi a sonoridade que ele tirou, a massa sonora ali, mesmo em trio, o som de guitarra estava muito bom, entende? E assim, basicamente eu vi um cara tocando rock e jazz ali com perfeição, entende? E basicamente essa sonoridade que eu vejo, né, o Mike Stern desenvolve. Então, ele é um fusion, né? Ele é o fusion clássico, podemos dizer assim, né? Porque ele tem aquela linguagem, né? Não é que nem os guitarristas assim atuais, que tem uma linguagem mais moderna, né? O Mike Stern ele consegue mesclar essa linguagem do rock, essa linguagem do jazz. Ele usa algumas ideias de música erudita em algumas composições, mas assim o forte dele é o rock e o jazz. Então vale a pena escutar. Fraseado, né? O fraseado dele basicamente são linhas cromáticas ali que você vê que ele usa muito cromatismo, né? Muitas ideias, muitos lines, né? E tem até uma história interessante do Mike Stern, que eu lembro quando eu fazia aula com o Mozart Mello, ele nos contou, não lembro quem foi o guitarrista que estava, mas o Mozart falou que parece que ele foi entrevistar o Mike Stern, ele teve acesso ao camarim do Mike Stern, e ele estava passando som com outro guitarrista. E esse outro guitarrista foi lá e tocou uma frase que o Mike Stern falou, opa, toca de novo. Aí o cara tocou, aí o Mike Stern foi lá, deu uma olhada, tirou a frase ali, viu a ideia, pegou, sacou um caderno do back da guitarra e falou, escreveu a frase. O que o Mozart Mello viu ali? Ele viu que o Mike Stern tinha um caderno repleto de frases de guitarra. Frases que o Mike Stern achou interessante, sei lá, que ele foi acumulando um caderno surrado, assim. E aí você vê a importância, né, do estudo das frases, a importância de você ter você ter um fraseado, você ter uma estratégia de estudos de frases na guitarra, né? E quando você vê o Mike Stern tocando, efetivamente você vê as frases, você vê que sai muita frase bonita, assim, você fala, cara, tá muito perfeito isso. E muitas coisas, muitas vezes ele está improvisando, mas quando você vê aquela frase muito casadinha ali, muito grudada na harmonia, bonitinha, pode crer que foi alguma frase que ele estudou antes. Então, vale a pena para quem quer improvisar, para quem né, quer tocar melhor, assim, quer ter uma sonoridade melhor, pegar esse hack aí do Mike Stern, que eu acho que é bem interessante para se desenvolver, né? O próximo guitarrista agora, que é uma outra grande influência minha, é o Alan Husworth, tá? Primeiro pela sonoridade, né? Ele tem uma sonoridade bizarra, assim, é um som que não dá para explicar muito bem o que é aquilo, entendeu? Ele tem uma mistura de rock, você pega a década de 80 ali, você vê que ele faz um som meio rock, ele tem até um álbum chamado Metal Fatigue, que vale a pena escutar. Mas você vê que tem a técnica absurda, a sonoridade, a questão de acordes, né? Então, vale a pena também escutar o Alan Russell e tentar decifrar nessa sonoridade que ele tira. Eu não sei dar um nome para ela. A técnica que basicamente o Alan Russell toca são ligados, entendeu? Então ele palheta pouco, ele toca muito ligados. Ele usa muito quatro notas por corda, então dá aquele efeito de uma massa sonora, né? Quando você ouve ele improvisando, assim, você fala, caraca, é muita nota, que parece que ele tá tocando com tapping, né? Mas na verdade ele faz muitas aberturas de escala com quatro notas. E o fraseado dele, assim, pegando uma análise mais, podemos dizer assim, da origem, podemos dizer, né? Vários guitarristas eu ouvi falando que ele estudou o método do Slominisk, né? Que é um russo que escreveu um livro chamado Thesaurus of Guitar, não, Thesaurus of Scales, alguma coisa assim.
E é um livro também que é muito louco, porque é de improvisação, só que o cara começa improvisando com duas notas, aí ele, enfim, ele vai ampliando, ele vai criando escalas com duas notas, com três, com quatro, com cinco, seis, sete, oito, ele vai fazendo várias combinações, permutações que ele chama. E é um livro muito louco. Falam que o Frank Zappa também estudou esse livro, o Coltrane, enfim, tem várias teorias aí, várias lendas sobre esse livro aí, mas eu não discordo não, acredito que os caras devem ter estudado mesmo, porque é bizarrice ali. E uma história que eu acho interessante, também contada pelo Mozart, né? O Mozart é muito louco, as histórias que ele conta pra gente, assim, foi do Van Halen, né? Que o Alan Russell, ele teve uma época no final da década de 70, ali para 80, que ele meio que mudou, né, a sonoridade, mudou assim, o estilo musical e ele meio que ficou meio vendido. Ele não estava conseguindo tocar, assim, não digo tocar, ele estava sempre estudando, tudo, mas eu falo tocar assim, não conseguia muitos contratos, não conseguia turnê, não conseguia locais para tocar. Então ele passou por uma situação difícil financeira. E acabou que ele foi trabalhar numa loja de discos. E até que o Ed Van Halen teve, né, que é um grande fã, o Ed Van Halen era fã, né, do Alan Russell. Ele entrou nessa loja de disco e viu o cara que estava trabalhando lá e falou: "Que é esse cara? Porra, Alan Russell? Não é possível. O que você está fazendo aqui, né?" E ele contou a história, provavelmente, né, falou que estava numa situação mais complicada, não sei o quê. E o Ed Van Halen falou para ele: "Pô, sempre que possível ele ia se apresentar nos seus workshops." Então o que aconteceu? O Ed Van Halen na época era uma das maiores estrelas na guitarra, né, do mundo. Então ele, ele ia nos workshops do Alan Russell, de Dentro de Possível, né? E lotava o workshop, entendeu? Então bombava, o cara fechava lá, tipo, ele ia fazer um workshop que seria para 100, para 200 pessoas, tinha 1.000, 2.000 pessoas assistindo, né? Ou o estabelecimento lotado. Então acabou que isso deu uma alavancada, assim, financeiramente, né? Falando, na carreira do Alan Russell, e foi de um outro mestre, né? Que foi o Ed Van Halen. Né, uma outra história também interessante é que o Alan Russell, ele é o herói, né, dos Guitar Heroes, né, do Ed Van Halen. Fala que o Stepping lá, tipo, era o Ed Van Halen querendo tirar a sonoridade que o Alan Russell já tirava. Se você ouvir os solos, assim, principalmente os primeiros álbuns do Van Halen, você vai ver que o Ed Van Halen faz um som meio flutuante, assim, eu não sei explicar, não é aquele casadinho, certinho, com metrônomo. É um som que ele fica meio a tempo, assim, os solos dele, as frases, enfim. E você vê muito isso na influência do Alan Russell tocando, né? Com o Alan Russell também ele toca tudo torto, né? O Joe Satriani também. O Joe Satriani ele tem uma técnica de ligadura, né, absurda também. E dizem, né, que muito tentando buscar o som do Alan Russell. O Malmsteen, né, apesar do Malmsteen ter uma pegada mais erudita, meio Rich Blackmore, Beethoven, esses caras, o Alan Russell, o fato de tocar rápido, né, o Alan Russell foi uma grande influência também para o Malmsteen e para diversos guitarristas. Até você que deve estar me assistindo provavelmente tem uma influência do Alan Russell. Então, o Alan Russell vale muito a pena ouvir, né, esse mestre aí que dispensa apresentações. Outro grande mestre também da guitarra é o Frank Gambale. Então, o Frank Gambale também é um cara, porra, excelente músico. Sonoridade dele, você vê muito rock ali, jazz, né? Você vê um pouco de pop também, ele, final da década de 80 ali, ele tem um CD que ele canta, você vê que tem uma sonoridade bem pop, né? E é maravilhoso o som que ele tira, né? A técnica do Frank Gambale basicamente é o sweep picking, então foi uma técnica assim que eu acredito que ele domina todas, mas o sweep picking você vê que ele levou ao extremo, né? Você vê, ele tem um curso, que o curso tem, sei lá, umas 20 horas aí pelo menos, é um curso bem denso de sweep picking, onde ele entregou ali o ouro mesmo, falou como ele toca, como ele digita as escalas, enfim, então é um curso que vale a pena ir atrás do Frank Gambale. Tá? E uma história assim interessante do Frank Gambale é que ele tocou com o Chick Corea, né? Ele substituiu ninguém menos do que o Scott Henderson e, e tocou na banda do Chick Corea, né? E, porra, ele praticamente o Electric Band, acredito que foi uma das maiores bandas de fusion aí da história, entendeu? Só tinha músico fera, só tinha monstro ali e os caras conseguiam soar bem ali, conseguiam soar com uma musicalidade estrondosa, um respeitando o outro, entendeu?
Então era um Dream Team ali que funcionava muito bem ali na tutela aí do Chick Corea, né? E o Frank Gambale fez um trabalho de guitarra ali maravilhoso, também vale a pena escutar. Um outro guitarrista que para mim também é uma grande influência, eu tive a oportunidade de assisti-lo ao vivo em São Paulo, é o Aldi Meola, tá? O Aldi Meola também é um grande mestre, a sonoridade dele é uma sonoridade meio, chama de Spanish, né? Um pouco aquele pegada cigana também, ele flerta com rock, com fusion, né? Com flamenco também, você vê que ele tem uma pegada um pouco de flamenco, teve uma época que ele estava tocando meio nessa pegada também, ele tocou né, com o Guitar Trio lá, que era o Paco de Lucia, John McLaughlin. Então, ele tem uma sonoridade muito interessante, vale a pena escutar os álbuns do Aldi Meola, que tem muita coisa de fusion ali interessantes, né? E além disso, a técnica, né, absurda dele é de paletada alternada. Então, o Aldi Meola é um mestre da paletada alternada da década de 70 ali, 80. Aí você pega os guitarristas atuais, você pega o John Petrucci, né, que atual não, o John Petrucci já tá, né, já tem quase 40 anos de carreira, mas o John Petrucci tem o Aldi Meola como um grande ídolo. Se você pegar o outro guitarrista também, o Michael Angelo, você vê que tem uma videoaula dele que ele mostra um exercício que ele pegou a lá, fala a lá Aldi Meola, né? E John McLaughlin também. Então, você vê que esse cara também, o Aldi Meola, é um guitarrista que merece atenção. Ele tocou com o Chick Corea também no Return to Forever, foi uma das primeiras bandas aí de fusion, da década de 70, né? O Chick Corea acho que não tinha ainda o guitarrista, aí foi na Berkeley atrás de um guitarrista e indicaram na época o Aldi Meola. Fala que ele tinha 19 anos na época, quando ele começou a tocar com o Chick Corea. Então é um cara que do calibre grande aí mesmo. Além disso, ele tocou, que eu já falei anteriormente, tocou com o John McLaughlin, tocou com o Paco de Lucia no Guitar Trio lá. Enfim, tem vários álbuns aí interessantes, meio acústico, assim, né? Que os caras destroem, né? Nesses álbuns. Outro guitarrista, já que eu citei aqui, é o John McLaughlin, né? O John McLaughlin, para mim, também é outro cara que eu tenho uma grande influência nele também, porque pelo fato não só guitarrístico, mas você vê que ele tem uma pegada assim mais espiritual também, lance da meditação, né? O indiano lá, as pegadas. E eu acho legal isso também. Eu estudo algumas coisas disso, eu gosto de ler a respeito. Né? E o John McLaughlin é um cara que desde quando era jovem lá atrás, ele já flertava para esse caminho. E você vê que hoje ele tá com, acho que ele tem quase 80 anos, se não tem 80 anos, e ele toca em alto nível ainda. 80 anos, entende? Então, funcionou, entendeu? O que ele fez, acho que, pra vida dele. Então, é um cara que vale a pena modelar não só a música, mas modelar também o estilo de vida. É um cara que tem um estilo de vida bem bacana. E a sonoridade dele, você vê que ele flerta com rock, com jazz, fusion, música brasileira, né? Ele chegou a gravar alguns álbuns com a pegada mais de música brasileira, música indiana, né? Um destaque para o Konokol, né? Que é aquela ideia de você solfejar, né? As músicas numa pegada meio indiana lá, né? Que chama de solfejo do sul da Índia lá. E o John McLaughlin, ele tem até uma videoaula, um curso, onde ele ensina isso, que vale a pena assistir e estudar. A técnica que eu vejo que o John McLaughlin mais domina é o paletada alternada também. Ele tem uma pegada meio... Não igual a do Aldi Meola, mas eu falo de velocidade, assim, aquele lance de tocar rápido, fazer frases rápidas, paletada, eles são similares. Mas as sonoridades, as escolhas das escalas, acredito que sejam diferentes. E uma história interessante do John McLaughlin é que ele tocou na Mahavishnu Orchestra, que é uma banda também da década de 70, fantástica. E ele foi o guitarrista, ele foi o primeiro guitarrista, se não me engano, a tocar com o Miles Davis. Ele gravou um álbum com o Miles Davis, se não me engano, em 69. E falam, né, diz a lenda que o Miles Davis chegou e falou pra ele, tipo assim, toca. E ele não tinha, assim, como que eu posso dizer, praticado as músicas, fala que ele gravou o álbum todo em Mi menor. E o Miles Davis adorou, entende? Então, são histórias aí que contam, né? Aí tem que ouvir lá e ver se ele tá tocando um som de Mi menor. Mas outro guitarrista também fantástico é o Robben Ford, que é um guitarrista, né? A sonoridade dele também é muito apegada ali no blues, no rock, no fusion, né? O primeiro álbum dele eu acho um dos melhores, que ele gravou lá novinho, na década de 70, é blues mesmo, assim que você vê. Ali ele não tava usando ainda
nada de jazz, de rock ainda, era blues mesmo. E ele simplesmente destruindo, né? A técnica dele, basicamente, são bends, né, licks de blues lá bem colocados, assim, você vê que ele tem uma linguagem muito forte, um domínio muito forte, né, nos licks de blues. Apesar dos licks de blues ser licks simples, entre aspas, o Robben Ford ele consegue sofisticar ali, deixar um negócio muito musical, muito interessante. Uma grande história aí, foi que ele iniciou a carreira do blues e depois foi pro Fusion. Eu acho que ele começou lá, ele tocava meio parecido com. Tem um outro guitarrista, Rory Gallagher, lembrava muito o estilo do Rory Gallagher. Tinha um outro guitarrista, eu esqueci agora, Peter Green. Ele ia nessa onda, aí depois ele começou a colocar elementos de jazz, ele começou a sofisticar mais as harmonias. Aí acabou que foi pro Fusion e ficou blues, fusion, rock ali, ele ficou nessa onda aí, né? Um outro guitarrista no qual eu sou muito fã, e você pode até discordar, achar que ele não é um guitarrista de fusion, mas eu vou te provar que sim, tá? É o Steve Lukather, né? Porra, é um guitarrista que pra mim ele superou aí todas as possibilidades de um músico, né? A sonoridade dele é muito apegada no rock, heavy metal, tem algumas músicas que tem uma pegada meio heavy metal, prog, né? Blues, pop, fusion, entendeu? Se você ver, tem alguns vídeos aí no YouTube, tem o próprio álbum dele também é solo, e você vê algumas participações dele tocando numa pegada mais fusion, você vê que o cara toca muito, entendeu? Ele é absurdo, absurdo. A técnica dele, assim, que eu vejo, né? Muita paletada alternada também, ele tem uma paletada muito rápida, assim, bem precisa. Alavancada, assim, ele faz uns lances de alavanca ali muito louco também, assim, bem musical, com harmônico, né? E o fraseado impecável, né? Preciso, musical, entendeu? Ele consegue, assim, tocar mesmo o coração das pessoas, né? Com o som dele. E uma história interessante é que ele é um dos membros aí do Toto, né? Se eu não me engano, fundador. Tá desde o começo na banda, nunca saiu, né? A banda é dele hoje, praticamente, dele do tecladista. Então o Toto, para quem não conhece, é uma banda que tem inúmeros sucessos aí, vale a pena escutar. Ele tocou com o Ring Starr também, ele tocou na banda do Ring Starr, que é maravilhosa também, uma puta banda e assim, um puta time e um puta som. Vale a pena também lá escutar no YouTube, tem vídeos aí. Ele tocou com o Michael Jackson, assim, tocou, né? Ele gravou, né? Na verdade, ele gravou o Thriller, né? Aquela música que o Van Halen fez o solo, quem tá tocando baixo e guitarra, a base, né? É o Steve Lukather. Então, assim, o cara é gênio, né? Tocou com o Quincy Jones, fez trabalhos com o Quincy Jones, já gravou mais de 1.000 álbuns na carreira. Já gravou álbum até da Rita Lee, pra quem não sabe, ele gravou um álbum da Rita Lee de 83, se eu não me engano. Então, vale a pena pesquisar o Steve Lukather, porque ele é um cara que ele tá ali com um pé no pop, um pé no rock e tem o fusion ali na linguagem, entende? Então, talvez seja o guitarrista mais próximo da nossa realidade, entendeu? Às vezes pode ser que você toque na igreja, pode ser que você toque numa banda pop, num som autoral, você tem uma banda de baile, uma banda de fim, que você precisa se posicionar ali, né? E você quer sofisticar o seu som. Se você ouvir o Steve Lukather, você vai ver que ele consegue transitar bem ali, sem excessos, entendeu? Sem ser chato, entendeu? Um outro guitarrista que é muito na linha dele é o guitarrista do Roupa Nova, né? O Kiko, né? Ele toca guitarra igual, assim. Você vê que o posicionamento dele na banda é muito parecido da forma que o Steve Lukather se posiciona no Toto. Outro guitarrista também, que já é mais atual, assim, né? É o grande Tim Miller. O Tim Miller, ele é um guitarrista que tem uma sonoridade mais jazz, rock, fusion, né? Ele tem uma pegada mais. Você vê, ele é sofisticado, ele tem a sofisticação do jazz, ele tem o peso do rock, quando ele quer, assim, você vê quando ele quer tocar, fritar mesmo, você vê que ele vai de boa. E ele tem o fusion ali, ele lembra muito o Alan Russell de algumas frases, algumas ideias. E é uma sonoridade interessante aí também de tocar, né, de ouvir, né. As técnicas que eu vejo do Tim Miller são ligados, tá muito, muito bem tocados, assim, paletada híbrida, ele usa bastante. E ele usa muitas digitações alternativas de escala. Então ele faz, por exemplo, escala maior, né, que a gente está acostumado a fazer com 3 notas por corda, ele usa a digitação 2-1-2-1, que chama.
Ele usa uma digitação chamada 3x3, onde você, né, você salta cordas, essas coisas. Os arpejos também, ele mexe nos arpejos, então ele é um cara bem assim estudado, assim, você vê que ele tem um conhecimento absurdo da guitarra, né? Uma história interessante, né? Eu conheci o Tim Miller através de um livro que eu comprei do Mick Goodrich, que é um livro de harmonia, né? Onde eles mostram um método lá chamado de GMC, né? GMC, e onde ele propõe que você improvise, faça acompanhamento com duas tríades, assim. Só que os caras piraram ali. É um livro que vale a pena aí para quem está mais avançado em harmonia estudar, para quem está buscando novas sonoridades. É um livro interessantíssimo para você pegar nessa sacada desses caras. O outro guitarrista, né, eu podia deixar de falar dos brasileiros, e aí eu fiquei pensando qual guitarrista de fusion poderia citar aqui do Brasil, né? Eu reservei lugar para dois aqui. E são dois professores, são caras assim que têm direcionado o caminho da guitarra assim no Brasil, ajudou muito. Um deu aula para os melhores professores do Brasil e o outro é o Matheus Starling, né, que tem feito um trabalho digno assim de nota. É um trabalho bacana, assim, eu acho muito legal o trabalho dele, me modelo muito nele. E a sonoridade que eu ouço, né, do Matheus Starling, você vê que ele tem uma pegada bem jazz, tem o rock, né, antigamente ele tinha banda de rock, pop rock, então ele já vem nessa linha, só que depois você vê que ele aprimorou a linguagem dele, né, foi pro jazz, estudou na Berklee, né, se formou lá na Berklee, então ele teve aula com grandes músicos lá também, pegou outros elementos, trouxe, né, pro som dele. O Fusion também é uma sonoridade muito interessante que tem no CD dele, tem um CD dele é muito bom, entendeu? Muito bom mesmo, assim, bem gravado, bem tocado. A técnica, né, que eu vejo ele tem um domínio muito forte em tríades, eu vejo que nas tríades, você vê sobreposições de tríades, ele vai costurando ali no fraseado ali, que são umas ideias bem loucas. Polirritmia também, bastante, né, ele usa muita polirritmia, às vezes o ritmo ali está em semicolcheia, né, 4 notas por tempo, ele joga padrões com 3, com 5, e sai um som, uma sonoridade bem bacana, eu curto muito essa linha de guitarra, né? E assim, uma história que eu vejo do Matheus é porque ele está construindo, né, um excelente trabalho didático, né? Você vê aí quem acompanha as redes sociais dele, vê ele já desde 2009, eu comprava já os CDzinhos lá dele com as aulas, é muito boas, muito avançado assim para a época, né? E é um músico formado aí na Berklee aí que faz um trabalho genial, vale a pena conhecer aí o trabalho do Matheus Starling. E o outro, né, que eu queria deixar aqui por último, que é o meu grande mestre, foi meu professor aí por 4 anos, que é o Mozart Mello. O Mozart Mello, assim, a sonoridade do Mozart Mello é muito bizarra também. Acho que ele é meio que nem o Alan Husser, é uns caras meio, né, que tem é outra pegada. Mas se for analisar ali, eu vejo ele que ele toca muito bem música brasileira, você vê que ele tem um domínio. Música brasileira, progressiva, principalmente lá no início da carreira, quando ele tocou no Terreno Baldio, né? Ele tinha uma sonoridade meio Gentle Giant, né? Que é uma banda da década de 70 lá também de progressivo, tinha um tecladista animal lá e eu acredito que o Mozart Mello, os caras beberam nessa fonte aí, né? Jazz também, você vê que ele tem uma pegada de jazz, fusion, erudito, né? Ele até é formado em violão erudito e ele traz muito disso em algumas composições dele, alguns estudos que ele cria para os alunos, né? E o rock também, você vê que ele até brinca que fala que é um roqueiro frustrado, mas ele é um baita de um guitarrista, o Mozart Mello, e um excelente ser humano e professor, tá? A técnica dele para falar é uma técnica absurda, né? Não tem o que falar da técnica do Mozart Mello. Você pega ele tem vezes que ele tá tocando sem palheta, aí ele tá fazendo umas paradas lá que você não sabe o que que é, às vezes ele vem com as ideias lá do pêndulo, lá milhão, paletado. Então, assim, a técnica do Mozart é absurda, definição, né? E a história, assim, eu acredito que ele tem um grande marco aí, talvez, ele marcou, né, a guitarra brasileira. Você pode falar da guitarra antes do Mozart Mello e depois aqui no Brasil, né? Assim, principalmente a didática. Então, ele foi o professor, simplesmente o professor dos melhores guitarristas e professores de guitarra do Brasil aí dos últimos 40 anos, só isso. Para citar alguns, Kiko Loureiro, o Julinho Afran, né? Você pega o. Vixe, aí tem vários, cara. Tem Eduardo Anu, vários caras já passaram na mão dele. Eu tive a oportunidade aí, eu tive o prazer de ser aluno dele também. Sou aluno da escola dele online.
E assim, o que eu posso falar é que didaticamente é o melhor, entendeu? Ali, se você realmente quer estudar guitarra de verdade, quer aprender, eu recomendo muito o trabalho dele, entende? Então é isso. Aqui eu trouxe alguns guitarristas assim que eu acredito que vale a pena você escutar, vale a pena você estudar, entendeu? Vale a pena você modelar as ideias, pegar o conteúdo deles. E gostaria de deixar também um convite para você que gosta de guitarra Fusion, que você conheça o meu curso Desvendando os Segredos da Guitarra Fusion. É um curso que está na Udemy, né? É um curso bem bacana mesmo, assim, que eu gravei em 2019, mas eu venho sempre atualizando ele. E lá eu falo bastante sobre guitarra fusion, falo sobre fraseado, acordes, improvisação, aplicação de escalas, enfim, técnica. Então vale a pena você conhecer. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui nos comentários, o link do curso para você ir lá e conhecer mais, saber mais sobre ele, até, quem sabe, tornar meu aluno. Ok? Um forte abraço e até mais. Valeu!